perguntando, o segredo do sucesso dele é ter pessoas certas nas funções certas. Não se discute o indiscutível. A exceção é exceção. Eu digo que quem vende online, ele vai dar certo não pelo braço, mas pela mentalidade. Dentro da Wonders falamos que com o online você quebra fronteiras, você sai do teu regional. Mas isso vai te ajudar muito na sua gestão, porque com o online você tem mais dados, mais informações, você sabe o que vende, você sabe para onde está indo o mercado. Aí sim identificar tendências, né? Não é uma tendência de estratégia, e sim tendência de execução do que você está fazendo. A diferença da visão estratégica. Se você tá no operacional, tá vendo desse ângulo aqui, Exato. Que o vale tá ali na frente, mas não tá vendo ainda. Agora, se você tá vendo no estratégia, tá vendo de cima, tá vendo, ó, lá na frente tem um vale. Como é que eu posso me preparar para isso? É isso aí, dona de loja de materiais de construção, casa de tinta, loja de ferragem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Matcast, esse podcast que é feito para você aprimorar a sua gestão e cada dia aí ter mais esclarecimento ao tocar a sua loja de materiais de construção. Então já fica aqui conosco, porque nós temos 2 acordos muito importantes, eu sei que você lembra. O primeiro é trazer conteúdo que seja relevante para a sua loja, e o conteúdo de hoje é muito importante, eu tenho certeza que vocês já viram já na chamada desse episódio, que é justamente como que os fornecedores, como que a indústria vê a loja de materiais de construção, o lojista de materiais de construção. Então, fica ligado, porque eu tenho certeza que você vai tirar vários insights aqui que vão te ajudar muito. E o nosso segundo acordo é trazer pessoas relevantes, pessoas craques naquilo que estão falando. Então, por isso a mesa está recheada aqui, né, nesse dia. Lógico, eu estou sempre com ele. Ele é Nai Rabelo, ele que é gestor da Rabelo Home Shop, fatura milhões aí através do e-commerce aí no Mercado Livre e vários outros segmentos também. E também é CEO da MatPro, agência de consultoria para donos de materiais de construção. Tudo certo contigo, né, Nai? Tudo maravilhoso, cara. Quando a gente vem para esse podcast, parece que a gente se revigora, né? Eu tenho certeza que a gente vai se revigorar hoje, cara. Oh, que assunto maravilhoso pra mim, pra você e pro dono de materiais de construção que tá ouvindo a gente aqui. Cara, todo episódio do Matcast é bacana, assim, até quando a gente vem no carro, a gente já vem conversando, quando a gente volta... A gente vem meio apreensivo, como é que vai ser, papapá. E quando a gente volta, nossa, foi muito bom, dá pra aplicar isso, dá pra melhorar isso, né? Cabeça fervendo, vem cheio de ideia. É muito bom, gente. Imagino que é recíproco, né? Eu imagino que pra vocês aí também deve ser assim. Essa é a ideia, né? Como eu falei pra vocês, eu trouxe 2 convidados, nós trouxemos 2 convidados aqui muito especiais pra gente. Então, é o Jefferson Sebem e o José Antônio Eli. Eu tenho certeza que quem conhece, tá falando, quem é José Antônio Eli? É o Toninho da Wonder. Toninho aí que tá participando com a gente hoje. Então, Jefferson, se apresenta rapidamente aí pro pessoal. Bom, primeiro, prazer aí estar com vocês, tá? É uma maravilha poder falar da Wonder, falar da nossa profissão, falar do nosso dia a dia, né? Então, sou o Jefferson Sebem, gestor comercial hoje na Wonder, do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pai do Pedro, com muito orgulho, né? Casado com a Josiane, um cristão, né? Que a gente está aqui para fazer as coisas para melhorar a vida dos nossos parceiros, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Né? Não é só vender, né? Não é só vender, não. É exatamente isso. Show de bola. E por falar em não é só vender, uma experiência que a Rabelo tem muito boa, né? Com o Toninho. Toninho, se apresenta rapidamente aí pro pessoal. O José Antônio, poucas pessoas conhecem, né? O Toninho da Wonder. Toninho é filho de agricultor, nascido em Angelina, sou cria do interior, raízes fortes. Eu vim para a cidade grande e há 40 anos estou no Matcom, né? Aprendendo a cada dia, e aquela máxima, só sei que nada sei. Toninho já é o vendedor vovô na região, já tenho 2 netos. Aprendo muito com essa galera nova aí que veio para mostrar como fazer com tecnologia, com e-commerce, com loja física, atendimento híbrido. O que é isso? Vamos falar sobre isso também. Tem muitas coisas. Casado, né, com a Maristela, minha esposa. Que faz um excelente bolo, por sinal. Isso, ela é na Irmãos Eli. A Irmãos Eli tem vários colaboradores. Ela é a principal porque ela cuida do nosso bem-estar. Pai da Francine, que toca o escritório, minha sócia, pai da Júlia, pai do Pedro. E os meus netinhos, Miguel e Isabela. Oh, que isso, hein? Gente? Que maravilha. Gente, a gente está muito feliz em receber vocês aqui hoje. O assunto é bacana. E até vocês vão ver passar na tela aqui a logomarca da Wonder. Gente, não é patrocínio não, tá? Só para deixar bem claro. Todo convidado que a gente traz aqui, a gente divulga a marca deles. Então, veio o Ney aqui, a gente divulgou a Febracis, veio o Vinícius, a gente falou da Conta Vista. Então, como eles representam Wonder, tá a Wonder aqui. Nada mais justo, né? Exatamente. Então, não é patrocínio, fiquem tranquilos, mas nada que uma deixa aí, né? Uma deixa aí, né?
Uma ideia. Alô, marketing da Wonder. Mas, gente, é uma satisfação receber vocês aqui hoje. Eu quero, antes da gente já desenrolar o assunto e a gente já trazer tudo aquilo que a gente quer trazer para o nosso público, eu quero saber do Helenay. Helenay, por que o Jefferson e o Toninho hoje aqui? Porque o Jefferson e o Toninho, vamos lá. Primeiramente, quando a gente começa a se organizar para trazer o conteúdo para cá, os episódios, a gente sempre pensa, cara, que assunto que o dono de materiais de construção a gente vai conseguir agregar, não só em vendas online, né, mas também em gestão, no dia a dia. Que assunto que ele pode pegar no podcast e já colocar em prática e melhorar a loja dele, né? Então são vários assuntos, a gente tá no 11º? 12º, então todos esses episódios eu tenho certeza absoluta que dá para melhorar muito a loja de materiais de construção. E esse assunto do relacionamento da indústria com a loja de materiais de construção, principalmente na visão da indústria, cara, é muito bom e eu percebo que é uma situação que o dono de materiais de construção, a gente precisa melhorar muito. Sabe? Melhorar muito, porque a gente sabendo como a gente é visado, como é que é a ótica da indústria para nós, faz com que, então eu acho que eu tenho que melhorar aqui, eu acho que eu posso aqui, eu não sabia que a indústria me olhava desse jeito, sabe? Então, eu tenho certeza que é bom para mim, como, né, para você, para meus irmãos, né, que vão ouvir, e pro dono de materiais de construção que estão aí. Cara, e por que o Toninho, né, e o Jefferson? A Wonder, ela sempre foi nosso parceiro, né, desde a época da distribuidora, OVD e tudo mais, né. Só que, claro, né, os volumes vão vindo, né, a Wonder tem um alcance imenso nacionalmente, todo mundo conhece a Wonder, e a gente tá estreitando cada vez mais esse relacionamento, né, Toninho? Junto com o Toninho, com o Jefferson. Então, a gente vem fazendo reuniões que, são pessoas do bem, que não é só vender, que transcende já a questão de venda, né? Já conhece lá o Toninho, já trouxe até bolo pra gente. Posso falar isso, Toninho? Putz, falei. Com certeza. Já era. Mas, tipo assim, a gente percebe que a gente tá estreitando bastante relação com a Wonder. Pode ser melhor? Com certeza. E é por isso que a gente tá aqui. Mas a gente vai estreitando, vai indo. Eu acho que toda reunião que a gente faz, Thiago, de planejamento estratégico, né? Tu tava junto. Foi falado muito o nome da Wonder. Sim. Né? Então, tipo assim, cara, por que não começar a trazer os principais parceiros também pro podcast? O Toninho já é amigo de longa data, né? Então, o Jefferson aí, pra mim, nos ajudar, é um parceiro também que desde quando a gente começou nessa engrenada de como está ajudando a gente. Por isso que eles estão aqui. Eu tenho certeza que eles têm muito a agregar. Muito pela Wonder, muito pelos trabalhos que eles fazem e muito pelas pessoas que eles são. Que Fechou? maravilha. Fechou. Tá esclarecidíssimo, então, o porquê deles. Então, tá bom. E assim, ó, lembra dos combinados, né? Primeiro combinado, conteúdo relevante. Segundo combinado, nós trazemos pessoas gabaritadas para falar sobre isso. E o terceiro combinado, gente, curte, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilha com os donos de materiais de construção, né? Posso também dar um aviso? Claro. O que ele tem que fazer? O dono de materiais de construção, ou ele tá ouvindo isso no carro, ou ele tá ouvindo lá na loja, no escritório. Eu já falei aqui, eu já fiz muito isso, ouvi podcast quando tava dando entrada de nota, né? Então, se você tá ouvindo ou tá vendo o podcast, tira um print, coloca lá nas redes sociais, né? Marca a gente, Rabelo Lienay lá, porque isso vai ser muito bom para o alcance para o nosso alcance, para trazer para esse projeto, né? Ele se fortalecer cada vez mais. E também, assim, se for relevante, faça isso. Eu faço um teste com você. Se o conteúdo de hoje for relevante, tira um print e coloca lá, posta, né? O que te chamou mais atenção? Eu tenho certeza que vai ser relevante. Alguma coisa você vai colocar em prática. Então, eu posso, isso vai nos ajudar e também para você. Que maravilha, é isso mesmo, tá certíssimo. Então, show de bola. Já não se esqueça, né? Deixa já anotado ali para você. Como eu falei, curte, compartilha, ativa as notificações aí, comenta aqui embaixo outros assuntos que você queira ver. Ou eu conheço o Toninho, fala do Toninho aí. Isso, então, do Jefferson. O Jefferson, então, bora aí movimentar isso aí. E, gente, já vamos direto agora pro assunto. Eu quero entender agora dos dois, não sei quem que pode me responder, para falar um pouco mais sobre o macro. Já vamos direto no assunto maior e depois a gente vai destrinchando. Vamos fazer assim. Como que a Wonder hoje, a Wonder com uma marca renomada, patrocinou até a seleção brasileira, já eu lembro um tempo atrás e tal. Os jogos. Os jogos, né? Como que a Wonder, ela enxerga hoje o varejo de materiais de construção? Com muito apreço, eu te diria, né? Então, se você levar em consideração que o nosso negócio ele é voltado ao Matcom, né? A gente está sempre muito ligado a isso, né? A nossa raiz de negócios é o Matcom. Então, tenho buscado trazer muita informação para esse segmento, entende que é de suma importância.
como que nós pensamos dentro do nosso negócio, né? A Wonder, ela é um canal simplesmente B2B, né? Então, está sempre voltado a atender e nós não temos o contato com o consumidor. E nós sabemos que temos um grande mercado e o consumidor tem interesse na nossa marca e nós teremos como regra estar a gente fala um braço do nosso consumidor. E como que nós estamos fazendo isso? Estando presente no Matcom. Matcom, o Brasil é uma referência, a gente sabe disso, é muito relevante para o mercado, para o crescimento econômico, né, do Brasil. Então, estar com o nosso cliente Matcom nesse crescimento de mercado, entendendo que a projeção é cada vez maior, é de suma importância. Então, vemos o material de construção com muitos bons olhos, com grande evolução, né, diariamente nesse segmento. Show. E até analisando como estratégia da Wonder, tanto de crescimento, enfim, desenvolvimento, como que a Wonder vê a loja de materiais de construção? Acho que Um cenário, um momento, isso? acho que até o Matcom é o carro forte da Wonder, né? Exatamente. Produtos, ferramentas e tudo mais, né? Mas em questão de estratégia, analisando o cenário atual, como é que a Wonder ela lida com essa questão do cenário de materiais de construção? A gente vê, por exemplo, até volta em um episódio anterior, se você quer entender sobre reforma tributária, a reforma tributária está acontecendo, vai acontecer, né? Já a partir do ano que vem, mas a gente vê já uma forte movimentação do setor de construção civil ter um crescimento muito grande, né? Sim. Consequentemente, isso vai fomentar ali o setor de materiais de construção, o setor de Matcom. Como que a Wonder analisa isso olhando como estratégia num contexto geral? Veja que a nossa estratégia ela é estar muito presente, né? Entende que o mercado ele é fomentado pela construção civil e o Matcom é o braço, né? A nossa ligação para com o nosso consumidor, a construção civil. O diferencial da Wonder para isso, entendendo a estratégia que o mercado traz esse crescimento, é ser uma solução, né, para isso. Ou seja, o nosso portfólio hoje é o mais diversificado que tem no mercado. Né? Eu costumo dizer que ninguém faz o que a Wonder faz. Com marca, com portfólio e com logística. Né? Ou seja, nós somos muito rápidos. Com essa velocidade de crescimento que pode vir aí do mercado, do cenário econômico, né, a Wonder está preparada estrategicamente para isso, para atender com velocidade os nossos clientes em diversos pontos, em diversas regiões, ou seja, né, atendendo nacionalmente no lugar mais remoto ao lugar mais próximo, né, com velocidade, porque o cenário é esse. A economia vem crescendo, a gente sabe, tem um cenário um pouco lento, vamos dizer assim, né, de economia no final do último ano, e agora já voltou a acelerar. E o que o nosso cliente precisa, o nosso Matcom? Ele precisa de velocidade, ele precisa de produto em loja, precisa de diversidade de loja para poder atender, porque aí ele se torna uma referência também para a região dele, e a Wonder estrategicamente está fazendo sempre isso. Preparada, trazendo novidades, né, divulgando a sua marca, né, como você citou, inclusive, ali, usando o futebol, para nós é importantíssimo, porque o consumidor, né, o usuário da ferramenta, ele conhece a marca por ali também. Então, estrategicamente, olhando para esse crescimento, diria que a nossa prioridade hoje de negócios é o Matcom, né? Então a gente tem uma relevância gigantesca dentro do nosso negócio, então a gente acaba tendo uma estratégia muito bem definida para esse segmento. Que maravilha. E falando em agilidade, atendimento, tudo, o Toninho é prova viva disso, né? Porque quando vocês precisam do Toninho ali O cara é um ninja pra atender. O cara é ninja, né, Toninho? Questão de relacionamento, tudo. Vale a pena o Toninho também dar a visão dele, acho que a Wonder é muito bem representada nessa parte, né, Toninho? Aqui na região, né? O que você pode falar, Toninho, um pouquinho disso aí, da questão do como a Wonder, como você enxerga o material de construção atualmente? Acho que complementar um pouco do que... Eu acho que, vamos lá, só pra gente organizar, né? O Jefferson, ele vai trazer muito a ideia da indústria, da fábrica, da importadora, da distribuidora, Wonder, certo? OVD e tudo mais, engloba tudo, né? E o Toninho, ele vai trazer muito aquela visão do pé no chão na loja do cara. Não quer dizer que o Jefferson, ele não tá na loja do cara, só que ele tá mais também lá com a galera da gestão da Wonder e tudo mais para trazer. mais macro. Isso, então é massa isso aí, até pra gente saber direcionar, né? Então, sempre a fala do Jefferson vai ser uma fala mais da indústria, claro que vai passar pro Toninho, o Toninho vai ser mais o cara do dia a dia do material de construção. Eu acho interessante a gente falar isso, né, Toninho? Com certeza, quem carrega o tijolo sou eu. Mas com muito orgulho, eu estou há 19, vai para 20 anos agora no grupo OVD, Wonder, né? Com muito orgulho. Né? Tanto esse tempo já? Isso, sou um dos pioneiros lá no projeto Wonder. Que legal. Fui um dos primeiros clientes enquanto
Não eu, cliente, na época eu era um gestor de uma certo. empresa que foi um dos primeiros clientes Wonder, da marca Wonder, para iniciar a nível de Brasil, Legal. né, especificamente mais na Regional Sul, como distribuidor da marca Wonder, né? Fruto daquilo, eu acabei sendo contratado pelo grupo OVD, né? E assim, o que falar do campo do material de construção e Wonder? A Wonder ela tem um mix excepcional, são 14 mil itens, então tem para todos os gostos e necessidades, né? E a minha equipe da Irmãos Eli, ela tem essa função, fazer o básico com excelência. Lógico, a gente peca, a gente nem sempre consegue atender na expectativa do Matcom, do comprador, do nosso cliente, mas a gente, quando é necessário, diz não, eu não tenho, não consigo, mas normalmente e preferencialmente a gente diz sim e eu vou correr atrás de uma solução. Como o Jefferson falou, a Wonder tem uma agilidade que nenhuma outra marca tem, entrega de 3 a 5 dias. Nossa. Nós temos 7 CDs a nível de Brasil, então, e a gente vive uma situação privilegiada em Santa Catarina. A Irmãos Eli, enquanto o representante Wonder, a nossa operação é toda pelo CD de Itajaí. Ah, pertinho. Muito rápido, muito rápido. Posso abrir um parênteses aqui? Opa, Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso estado aqui. com certeza. Porque a gente conversa com donos de materiais de construção nível Brasil, né? E Santa Catarina, a gente é muito privilegiado de morar nesse estado, de viver nesse estado, porque é um estado que é muito para frente. Exato. As coisas andam aqui, né? Tem problema? Óbvio que tem. Mas em tudo, quer importar? Pá. Por aqui. Quer ter centro de distribuição? É aqui. Quer ter fornecedor? É aqui. Quer ter incentivo? É aqui. Quer colocar um e-commerce? É aqui. Em todos os lugares do Brasil dá para fazer isso. E eu acho que a gente tem que fomentar isso para os donos de materiais de construção regional aqui em Santa Catarina. Cara, você está no melhor estado para você trabalhar, para você ter sua loja, para você Empreender, crescer, né? para você empreender. Então, você, dono de materiais de construção de Santa Catarina, se você talvez vem na sua cabeça de reclamar, né, de reclamar do que está acontecendo, não reclame, porque você está no melhor estado para ter a sua empresa, para você ganhar dinheiro, para você fazer a diferença na vida das pessoas, da sua família. Concordam vocês aqui na mesa? Com certeza, com Eu certeza. concordo, e aí, inclusive, eu posso te falar, né? A Regional Santa Catarina, hoje, dentro do grupo OVD e da marca Wonder, né? É a regional que tem maior destaque, Olha só. maior crescimento. E no início eu não falei, mas eu não sou daqui, eu sou do Paraná, né? Então eu já rodei o estado do Paraná, já rodei o Rio Grande do Sul e hoje eu estou com base aqui, né? Atendendo os dois estados. E é muito fato. Então a gente conhece isso, né? Conhece o mercado e entende que aqui é muito mais pró-negócio. É, né? É muito mais pró-negócio. Né? Então é fato que você está falando, o nosso cliente, e a gente trabalha isso diariamente, né? Com certeza. Apresentando isso para eles que tem muitas vantagens. Vantagens, né? Você falou, fiscais, logísticas, né? Pró-negócios, realmente, a mentalidade aqui é diferente. A gente não pode reclamar, a gente tem que vir com essa bandeira. Santa Catarina, você que é dono de materiais de construção aqui em Santa Catarina, meu amigo, cara, vai. Tem oportunidade. Né? Vai pros dois pés, irmão. eu posso complementar ainda, como você está falando, você atende o Brasil todo, nós também. E nós usamos como case, ou seja, você de Santa Catarina, né? Tem o prazer de estar aqui e o privilégio, né? Você que não é de Santa Catarina, entenda como funciona aqui, para que você aproveite desse case do sucesso que é, porque é isso que a gente faz hoje, né? A gente leva esses cases de sucesso para fora. Muito na questão da mentalidade, né? Mentalidade, exatamente. Toninho ia falar uma coisa interessante. Fala aí, Toninho. A gente falou um pouco desse dinamismo, né, de entender as nossas riquezas enquanto Estado, né, e tirar proveito disso. Isso. Enquanto que alguém reclama, tem alguém fazendo melhor. E se nós temos condições favoráveis pela economia, pela beleza, pelo equilíbrio da economia a nível de Estado, que isso é fenomenal, diria alguém, né? Fantástico, né? E por que não tirar proveito disso? E a OVD, ela tem, enquanto a nossa Regional Sul, tem o Tiago, teu xará, que é o nosso gerente sul, o Jefferson, que é o gestor, né? Dessa equipe a título de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós, fazendo parte dessa equipe, tem na OVD um dinamismo muito de bate-pronto. A gente aprende todo dia. Não tem ninguém dono da verdade. A gente ouve o cliente, observa o que o mercado está apresentando, né? A gente ouve os colaboradores, busca informação. Hoje, tem muita gente que está o tempo dele ocupado em besteira e não procura conhecimento, não procura alguém que está fazendo mais e melhor. Tanto na indústria como no dia a dia do Matcom,
tem sempre alguém fazendo mais e melhor. E por que eu, como representante, que sou representante da Wonder, não fazer mais e melhor? Preciso ter foco, novas técnicas, né? Novos encantamentos, que daí vem o bolo da Mari, vem a presteza da Fran, da Monique, que estão na equipe, né? Do Rodrigo. Nós estamos em 5 colaboradores, né? O nosso objetivo é fazer muito bem feito dentro do padrão de qualidade Wonder e, se possível, estar encantando você, nosso cliente, você, Rabelo, nosso cliente, né? E atender a expectativa também da Wonder, que é a indústria que não espera nada menos de nós. Tudo isso que o Toninho fala, ele faz, ele cumpre, tá, gente? Então, Obrigado. a gente é prova viva disso aí. Eu ia até entrar em vários assuntos que só o que ele falou que já dava pra fazer uma vertente, mas eu acho que tu pode... Não, mas a questão que ele levantou ali, de que às vezes o cara perde muito tempo e tal. Então, pô, você trouxe perfeitamente a questão de trazer, de, tipo, a gente tá num estado bom, pô, que maravilha e tal. Bom não, ótimo. Ótimo. Só que assim, ó, se o cara tá perdendo tempo com várias outras coisas, ele usou o exemplo do celular ali, cara, não adianta, você pode estar no melhor lugar do mundo, no melhor país do mundo, mas se você não tiver a mentalidade de querer crescer e fazer alguma coisa, se diferenciar, tu vai ser engolido. Isso vem ao encontro, a gente fala, né, nós como Wonder, olhamos muito assim, existem 3 caminhos, né? Ou seja, existe o caminho da estratégia, existe o caminho do processo, como, né? Estratégia, o que vamos fazer, processo, como fazer, mas não existe nada disso se não tiver execução. Ou seja, se você não tem, se você usa o teu tempo, que você conhece da estratégia, conhece do processo e não executa, ou seja, você está colocando o teu tempo em outra vertente, aí não adianta. Aí é o que o Elianai falou. Não adianta você estar no melhor Se lugar mantém do mundo. ocupado e não produz, né, gente? A gente fala muito sobre isso, sobre estar ocupado e ser produtivo, né? Isso para nós Por que uma vocês regra. acham que a gente conseguiu ter todo esse crescimento no e-commerce? Porque a gente executou. Executou. A gente errou a executar? Claro. Mas tu vai aprendendo, é mais importante que tu tá ali, executando. Indo, errando, acertando mais do que errando. É o meme do momento, né? O primeiro você começa, depois você melhora. Óbvio. Não, mas esse meme é do momento, mas é legal, é isso mesmo, velho. exatamente É isso aí. Então, tipo assim, agora já vamos puxar, né, a questão de vendas online. Meu irmão, tu vai errar no começo, não é normal. Mas começa. O que a gente observa, né, tanto vendas online e até questão de gestão, melhorar a gestão. O pessoal muitas vezes sabe do que tem que fazer, mas não faz, cara. Não faz, tem medo de tomar decisão e fica ali. Imagina o dono da Wonder. Imagina ele, né? Como é que o nome dele é? Orlando. Seu Wonder. O seu Wonder. Imagina, né? Com tudo que ele tinha na mente, se ele não colocasse em prática. Hoje a Wonder é o que é, mas começou pequenininho. Né? Perfeito. A gente também, eu tava procurando, até acho que vamos publicar, eu tava procurando também pra gente aproveitar essa trend, né, de primeiro você começa, depois você se melhora. Pô, eu achei uma foto do nosso depósito com uma lona, na época o Toninho, uma lona, negócio no estaleiro de cimento. Tipo assim, a gente passava um trabalho, porque quando chovia, o pai ia lá que nem um doido, não era coberto. Já cansei de puxar aquela lona. Eu passei, Fazer entrega no automóvel. passou um filme na minha cabeça, tipo assim... Cara, primeiro, se meu pai não tivesse feito aquilo, Perfeito. eu não estaria aqui hoje. A gente não estaria ajudando o dono de materiais de construção e assim vai. Então, tipo assim, eu acho que o dono de materiais de construção, ele tá ouvindo isso aqui, você tem muito conhecimento, você precisa de mais conhecimento, porque a gente sabe que o mercado tá funilando. Perfeito. Por exemplo, a própria Wonder, ela tem que se readequar. Ela tá se readequando. Olha o Diariamente. tamanho dos caras. Sim. Imagina nós, né? Donos de materiais de construção. Se a Wonder precisa, imagina... Imagina a gente. Então, tipo assim, só que, cara, tenha pessoas, tenha parceiros e coloque tudo isso em prática. Comece, vá lá. Você quer vender online? Começa a vender online. Quer melhorar a sua gestão? Começa com colaborador. A gente estava conversando um pouquinho no off ali, né? Com colaborador, com vendas. Mas começa a fazer algo diferente. O que a gente... Eu e o Thiago, a gente bate muito nessa tecla, que a gente observa muito, né? Já que o Thiago perguntou como ele observa o dono... O varejo de materiais de construção, eu já vou observar aqui, ó. A gente observa que tem muita gente boa, só que a grande maioria parou no tempo. Perfeito. A grande maioria tem a loja dos anos 60, nos anos 70, nos 80, 90, 2000 e muitas vezes é a mesma. Tem muita... os caras que estão se diferenciando, né? Estão se atualizando, estão voando.
É ou não é? Vocês têm essa visão, talvez, né? Sim, e acho que vem muito ao encontro quando você associa o online à gestão, né? Faz muito sentido, né? Porque você está se atualizando. Tem muito dono de Matchcom que imagina que o online ainda vai ser uma tendência de mercado. Que é o futuro. Que é o futuro, né? Ou seja, não, isso não é uma verdade, isso é uma realidade. Dentro da Wonder nós falamos que com o online você quebra fronteiras, né? Você sai do teu regional. Mas isso vai te ajudar muito na sua gestão, porque com o online você tem mais dados, mais informações, você sabe o que vende, né? Você sabe para onde está indo o mercado, então tem muito mais, aí sim identificar tendências, né? Não é uma tendência de estratégia, e sim tendência de execução do que você está fazendo, né? Você acredita que muita coisa de gestão que a gente não fazia na época de loja física, a gente foi obrigado a aplicar agora com a loja online? Eu tenho certeza. A gente foi obrigado. Tipo assim, ó, a gente não tinha como negociar. Tipo assim, eu negociar. Vou dar um exemplo pro dono de materiais de conceito, talvez você vai se identificar. Talvez você aí está negociando o balanço da sua empresa. Dá aquela desculpa, não, loja aberta é difícil fazer balanço, né? Tem que fechar, não sei Dá o quê. mais um mês. Cara, passava anos e a gente não fazia balanço. E o que acontece quando não faz balanço? Ainda mais um mix gigante. A gente tem pessoas e pessoas erram, é normal, né? A gente tem que construir processo para evitar esses erros. Erro de estoque. Dinheiro parado. Com as vendas online hoje, meu amigo, não tem escolha, não tem. Tu tem que fazer o balanço assim, a cada uma semana, a cada 15 dias. Então, muitas coisas que eu observei assim, que, cara, olha só, tô voltando a esse assunto, só que agora não tem como negociar. Então, as vendas online vai muitas vezes obrigar o dono de materiais de construção a ter uma melhor gestão. Perfeito. Olha que interessante. Não transcende muito mais do que lucro, do que só vender para outro estado ou vender, ter mais volume. Transcende. A mentalidade é outra. Eu digo que quem vende online, ele vai dar certo não pelo braço, mas pela mentalidade. Perfeito. A gente fala até usando o Toninho como exemplo aqui, exatamente isso. Ou seja, nossos representantes, né, nossos colaboradores, eles não são mais vendedores em si, não estão preocupados com eles, são gestores. Ao momento que você está apresentando uma estratégia do online para ele automaticamente entra nessa seara de gestão do estoque, gestão do negócio com ele, para que ele entenda para onde ele pode trabalhar, vender com mais velocidade, mas traz isso, né? O que tem aí dentro do teu estoque que a gente tem que cuidar, né? Então a gente aprende essa é a evolução. Quando eu falo em velocidade de entrega que nós temos como estratégia, um pilar da nossa estratégia, ela vem ao encontro disso, para ajudar o nosso cliente, Matchcom, né, loja física, a melhorar essa gestão, saber o que ele tem de dinheiro em casa, entende? E é o que você falou, muita gente nega de fazer o balanço dele e não sabe o que está lá parado, eventualmente por uma falha de pessoal ou do sistema, né? De processo. É dinheiro parado, né? É dinheiro parado. A gente ouve tanto pessoal reclamando de fluxo de caixa, reclamando de financeiro e não sei o que, mas tem dinheiro parado ali. Uns 200, 300 mil no estoque dele parado. Paradinho ali, ó. Se fosse notinha de 100, não ficava assim de jeito nenhum. A gente fala isso. Né? Aí que tá, né? Exato. Aí né? Mas aí Exato. Não enxergam essa assim, conscientização. né? Mas você levantou uma questão bem interessante, que é o cara, ele se ocupa e acha que tá produzindo. Perfeito. Então, esse dia eu até tava falando com uma dona de materiais de construção e eu falei, e ela disse assim, não, muita correria. Deu, tá, mas essa correria, uma correria boa ou uma correria ruim? O que a gente pergunta isso? Porque correria boa é aquela, tipo, que nem, hoje de manhã eu olhei lá e foi dar o retorno ali pra uma pessoa e ele falou assim, tô na correria. Não, na correria não, né? Tá acontecendo muita coisa. Aí é a típica correria boa, né? Porque tem muito projeto e tal, e tipo, beleza. Agora, o cara que tá na correria apagando incêndio, descascando abacaxi, resolvendo pepino aqui e ali, cara, essa correria, o cara perigosa essa correria. É perigosa. O cara acha que tá produzindo e, na verdade, aquele ratinho tá parado no mesmo lugar, só correndo na roda, né? Eu diria que dentro do segmento Matchcom, esse é um dos piores problemas, né, que a gente fala. Volto lá a frase estratégia, processo e execução. O 90% dos Matchcoms, os proprietários, eles estão na estratégia e no processo e muitos ainda na execução. E não tem como, né? Ele está sempre na correria porque não está resolvendo, ele não está pensando, né? Usando a mentalidade, ele está usando o braço, como você falou. Eu acho que pode até dar uma melhorada nessa frase, pode ser? Pode. Você autoriza a gente fazer isso? Com certeza. O Thiago quer fazer ou eu? Vai lá. Você falou que a maioria dos donos de materiais de construção estão na estratégia, o que ele falou? No processo, na e alguns ainda na operação, execução, né? Executando ainda. A maioria estão só na operação.
Pois é. Falta até a estratégia e os processos. E é triste falar isso, eu já vi isso, porque quando a gente fala que o cara tá na estratégia, então quer dizer que ele para um tempo, né, pra planejar o ano, Ver o crescimento. ver o crescimento, analisar. Muito no Quantos donos de orgânico, né? materiais de construção que vocês atendem que vocês, ou em porcentagem, que vocês vejam isso? O cara realmente planejar os próximos 5 anos. Não. São poucos. Então quer dizer que ele tá mais envolvido na operação. Sim. E é por isso que às vezes ele tem aquela a sensação e realmente tá vendo, não vejo mais dinheiro aqui, as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, porque o mercado, né, ele tá cada vez mais profissional, tá se equilibrando. Se você não ser profissional, não tá pensando como dono, É isso aí. aí o Toninho tem uma situação pra falar, né, Toninho? O Toninho tá louco pra falar ali, olha os Sim, livros sim. dele ali. Aqui, a gente percebe assim nos profissionais, vamos falar nos profissionais, nós, representantes, colaboradores de um Maticom, o dono do Maticom, às vezes dá a impressão que está carregando um trem nas costas, de tão pesado, correria, estou cansado, estressado, não vejo lucro, estou pensando em desistir, não vou investir mais, porque não tomou a decisão de ser ele o fator determinante da mudança. Ao VD, se perguntar para o Orlando, ele vai dizer, perguntando o segredo do sucesso dele, é ter pessoas certas nas funções certas. Não se discute o indiscutível. A exceção é exceção. Raramente são quebradas, né? Uma empresa organizadíssima, passa até às vezes, a gente é interpretado como crica, uma empresa muito chata, muito criteriosa, mas funciona. Os processos funcionam. O crescimento está embasado nisso. Então, não se discute o que é indiscutível. O que é indiscutível? Se eu tenho a responsabilidade na minha empresa, no meu escritório, de fazer o melhor, é comigo e com a minha equipe. Se o dono do Maticom, ele toma a decisão de dar um passo, ir para o online, ampliar loja, ampliar mix, chamar novos fornecedores como a Wonder, nós estamos aqui para ajudar, colaborar. Então, assim, são pessoas e processos que são necessariamente aprimorados e melhorados todo dia. Fora isso, é abacaxi e aquele trem nas costas que dá a impressão que estou fazendo muita força, não vê lucro, não é feliz no caminho. Eles, o dia que eu tiver uma loja, o dia que eu for para online, o dia que eu abrir mais uma filial, eu vou ser feliz. O dia que eu faturar 10 milhões, eu vou ser feliz. E daí? Não, Bora ser feliz no caminho, com leveza, né, Jeff? Todo dia de manhã a gente fala. O Thiago, que é nosso gestor, também fala muito sobre isso, né? Sobre equilíbrio, né? Hoje ele busca trazer isso, né? Ou seja, o nosso cliente eventualmente está desequilibrado, né? Tentando, talvez não faça a estratégia ou faz um pouco de estratégia, mas a maioria das vezes realmente está na execução e não tem como, né? Não tem como você melhorar o teu negócio sem equilíbrio. Cara, o Toninho trouxe umas coisas aqui que dá pra gente... Acho que é até bom contextualizar pro pessoal, né? Mostrar aqui, ó. Ele mostrou o livro aqui, ó. O poder... Onde é que tá a câmera? Aqui. Ali, ó. O poder da autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieira, né? Aqui, assim. Fala um pouquinho mais sobre esse livro, Thiago. Esse livro aqui, a gente tem lá na nossa empresa o Kumbuka, método Kumbuka. O que é? A gente pega um livro, dá um exemplar para cada um do mesmo livro e a gente faz ali uma vez por semana, sorteia alguém para falar sobre determinado capítulo. Legal. Então, todo mundo acaba lendo o livro junto, né? Então, esse livro foi o primeiro livro que a gente fez, o Kumbuka. E agora, esse ano, a gente tá voltando para ele de novo, porque esse livro, ele é um livro... Gente, se você não leu ainda, é um livro pequeno, você mata ele ali... Acho que 2-3 horas de leitura, você consegue matar ele. Mas... ele é extremamente importante falando sobre o poder da autorresponsabilidade, como que você assume o controle, assume as rédeas, transfere, né? não transfere a culpa do seu fracasso ou insucesso para ninguém. Você assume aquilo e isso te ajuda a melhorar. É consequência. Então a gente tá voltando de novo nesse livro, porque realmente faz todo sentido, tem que ler pelo menos uma vez por ano. Inclusive, vai ser a gente já quer, né, Thiago? A gente já vem conversando, vai ser um episódio desse podcast, vai ser só sobre autorresponsabilidade. Exato, vamos trazer o Paulo Vieira aqui. Seria legal, ia ser bom. Hein? Vamos tentar. Se a gente não conseguir, a gente vai ramificando. Mas é interessante, né? Eu falo, esse livro, toda pessoa dependente, ela tem que ler 1 ou 2 vezes por ano esse livro. E agora eu vou trazer exemplos, só para contextualizar, para o dono de materiais de construção conectar, tá? Por exemplo, lá no começo que a gente iniciou o projeto de ajudar donos de materiais de construção, o que eu e o Thiago a gente fez? Cara, vamos ver se
os problemas que a gente tem, as dores que a gente tem aqui no nosso material de construção, realmente são as que acontecem lá fora, com o dono de material de construção, né? E a gente começou o quê? Marcar café, marcar visita nos materiais de construção aqui da região. Sim. E a gente começou a entrevistar os caras. E a gente foi indo. Claro, e depois a gente ramificou pro online, porque a gente não conseguia atender o cara do Paraná, o cara de São Paulo. Foi online. E uma coisa que a gente observa, Toninho, e você vai se identificar, então, na questão que você também observa isso. A gente chega no dono de material de construção, o dono de material de construção tá atolado, a maioria, né? Tá atolado no operacional ali, tá cheio de coisa pra resolver. Mas vamos deixar pra... E o que acontece? Ele reclama da política. Porque a situação agora tá complicado, né? Pô, esse presidente, os vereadores, aí começa aí. Beleza. Depois ele reclama do sócio. Ele vai reclamando, que meu sócio é aquilo, que não sei do quê. Normalmente é um irmão, é um pai, Isso. um avô. Às vezes reclama do pai, reclama do avô. Não, o problema na minha loja é por causa do meu pai. Não, o problema na loja é por causa do meu avô. Não, o problema na loja é por causa do meu tio, do meu irmão. E vai, né? E depois ele vai baixando, né? Não, mas, pô, essa mão de obra, gente, tá coisa feia. Não, tá difícil. E depois ele fala, não, mas que também os fornecedores... Não, e daí, cara, o concorrente, o cara tá... Olha como é que ele tá fazendo aquele preço. Ele vai terceirizando. E nenhuma conversa que a gente fez... Quando não é o e-commerce é culpa, né? Agora a modinha... Pô, obrigado. Agora a modinha... Pô, das vendas online vem pra quebrar Tem mais a um culpado. física. Daí o que acontece? Só que em nenhum momento eu, Thiago, me corrija se estiver errado, Thiago. É muito difícil a gente olhar assim. Cara, a culpa pelo meu insucesso da minha loja de materiais de construção sou eu. E aí? Eu que não me atualizei, eu que não estudei, eu que não li um livro de gestão, eu que não sei os mínimos indicadores necessários para cada função. Não tem isso. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer isso, os meus irmãos, o Thiago, a nossa equipe mudou o jogo de um jeito assim, ó, que daí a gente trouxe a responsabilidade pra gente. Esquece, a gente precisa estar antenado do que tá acontecendo lá fora? Sim. Só que isso não pode consumir a nossa mente, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui dentro? As coisas começaram a mudar. Só que um fato interessante para eu terminar aqui. Beleza, maravilha. Por isso que eu falo que tem que ler esse livro todo ano. Porque tu vai subindo o degrau e às vezes tu vai pisando na bola, vai esquecendo. E agora eu vou usar a Wonder, tá? Vou usar vocês aqui. O trabalho que a gente faz com a Wonder e tudo mais é um trabalho maravilhoso. O Toninho, ele é um excelente vendedor e ele manda mensagem para meus irmãos, que são os compradores, toda semana. Toda semana. O Toninho nunca é aquele cara que fica esquecido. Vendedor, toda semana. Para alguns, pô, o Toninho é chato, mas não, cara, ele tá fazendo a função dele, né? Então, uma vez eu conversei com meus irmãos, cara, parece que o pessoal da Wonder tá pedindo pra vir aqui, tá pedindo pra fazer mais parceria. E sabe o que a gente tá falando pra eles? Cara, agora não dá. Cara, agora não dá. Olha de novo, responsabilizar a correria. Daí eu falei pros guris assim, cara, você já viu o tamanho do catálogo da Wonder? Pô, se os caras querem fazer parceria, que já é difícil uma indústria querer, os caras querem entender mais. O que tá acontecendo? A culpa não é deles, a culpa é nossa, cara. A gente tem que se organizar melhor pra ter mais tempo pra eles. Mas sabe por quê, Jefferson? A gente tava resolvendo muita coisa onde? No operacional, cara. Vocês não Isso... Correria. O nível que a gente tá num nível legal, a gente tá crescendo. Só que essa mentalidade, ela tem que ser regada, ela tem que ser, como é que fala? Cultivada, atualizada a todo momento, porque senão as demandas do dia a dia vai fazer com que a gente vai sempre para operação e impede a gente crescer. Quantas oportunidades que talvez você, dono de materiais de construção, perdeu? Oportunidade de ganhar dinheiro, sim, porque a indústria queria fazer uma parceria com você. A indústria queria te ouvir e você falou, cara, agora não dá, não tem tempo, tô resolvendo a situação. Cara, quanto dinheiro será que a gente já perdeu? Eu me incluo nessa, tá? Me incluo nessa. Quem já perdeu pela falta de estratégia de ser um dono que, cara, traz a indústria para perto. Traz a indústria para perto. Então, por isso, falei tudo isso aqui por causa do poder da autorresponsabilidade. Olha que loucura, um livrinho tão pequeno disso aí. Deu ponto para Gente, é legal, não lembro quem comentou, que a Wonder, ela também, já visando esse público que ela atende, que é o dono de Matcom, sabendo que a vida do cara é corrida,
Vamos usar essa expressão? Perfeito. Que o cara tem vários pepinos para descascar e tal, não sei o quê. A Wonder, ela ajuda a fazer a gestão do estoque. Para você entender, né? Chega a esse ponto, né? Isso, e você pensar fora da caixa, cara. Você falou do atendimento que o Toninho faz, né? Ou seja, como que faz para ser melhor? A gente também tem outros pilares que a gente fala que são, ou seja, é um vendedor disciplinado e constante, certo? O gestor do negócio do Matcom, normalmente o que ele pode até ser, né? Você está falando do exemplo de vocês que são disciplinados e são constantes, mas começa a chegar um momento que você começa a perder nisso. É o que você tem que fazer de novo, se atualizar. A Wonder, ela está preocupada com isso porque a gente enxerga isso nesse mercado, vendo que o nosso cliente ele está lá mais preocupado exatamente com a execução e sai da estratégia. Quando a gente vai falar da mudança, né? Temos uma mudança estratégica de sair do offline e ir para o online. Sim. Cara, tem muitos que não abrem a porta para nós explicar dessa situação que não é mais, como eu falei, não é mais tendência de mercado, é uma realidade. Isso faz com que a indústria tenha uma alavancagem maior, um crescimento e a marca esteja crescendo cada vez mais. Só que ele não quer, ele eventualmente não quer por uma falta de... Ele fala. Tá na correria, né? Cara, Thiago, o que a gente ouviu essa semana de correria? A gente ouve direto, tá? Só que essa semana foi absurdo. O mais engraçado é quando você escuta que aí é questão de mindset mesmo, mentalidade, que o cara fala que ele tá correndo atrás do prejuízo. Eu tô correndo atrás... Não tem. Aí não tem como evoluir, né? Você fala assim, como você acorda de manhã para correr atrás do prejuízo, né? A frase não é boa, né? Ele fala isso. Escreve essa frase e lê pra você ver o quanto sentido que faz isso aí. Tu tá correndo atrás do prejuízo. Mas peraí, não. Vamos correr atrás do lucro, né? Essa seria... Ou seja, vamos Como mudar. é que a gente evita o prejuízo? Então, entendeu? Como é que fazer? Ou pelo menos isso, né? Vamos evitar prejuízo. Mas tá aí, né? Então, acho que é uma das principais funções nossas como... a gente não fala de produto, né? Como venda para produto. Acho que o Toninho pode falar muito bem sobre isso. Nós estamos falando de gestão realmente, de entender o que pode ser vendido, aonde pode ser vendido, como vai ser vendido, canal de venda, pessoas que precisam ser qualificadas mais. É isso que nós, como indústria, olhamos e levamos também para o nosso cliente aí, né? Para o Matcom. Que maravilha. Partilhando um momento que vocês comentaram aí de todo mundo na correria, isso faz tempo e a tendência é piorar, tá? A notícia é boa porque vai piorar. Sim. Então, assim, por que ela é boa? Vai ter mais espaço para nós que queremos fazer algo de diferente, o fora da caixa, o fora do quadrado, né? A questão do lojista, que ele está na correria, falta muito foco. Foco para ele e para a equipe dele. Qual é a fonte principal do meu negócio? É o material pesado, o material bruto, é o online. Vários clientes hoje já estão indo para o híbrido, né? Que ele tem uma distribuidora de alguns produtos. Que é muito bom, tá? Isso, ele tem a loja, ele tem alguma coisa, ele está fomentando o online. Mas o online para mim não interessa, porque eu vou pirar. Mas quem falou que é tudo para você? Contrate alguém. Treine, para isso tem a gestão, né? Estratégia, né? Tem, né? A equipe Rabelo, tem a equipe Wonder, a gente dá suporte. Mas estão visando o negócio, se sair negócio, ótimo. O negócio só vai sair se for bom para ambos. Mas nós precisamos ter foco nas nossas ações, né? Essa gestão do Matcom hoje, definir prioridades. Quem é as pessoas principais da minha equipe? Nós vivemos em tempo de perturbação. As pessoas estão perturbadas. Nosso consumidor final, os nossos colaboradores, a grande maioria dos gestores vivem em tempo de perturbação. Mas o que é isso, Toninho? Excesso de informação, todo mundo diz que sabe tudo, todo mundo com fórmulas mágicas, mas, voltando ao óbvio do óbvio, o cara não faz o básico bem feito. Ele começa o dia pensando que a culpa é de terceiro, que está na correria, porque não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Agora, se eu... falou em Santa Catarina, né? Por que Santa Catarina é bom também para se criar família? A gente falou aí de esposo, né? As esposas, os filhos, netos. Nós vivemos num estado que tem qualidade de vida pela natureza em si. Renda per capita é uma das melhores a nível de Brasil. A Grande Florianópolis é um case do mundo. Mas por que, Toninho? Vai buscar segmentos aí, descubra por que a Grande Florianópolis é um case no mundo. E aí eu vou ficar fora disso? Como é que eu, enquanto representante, enquanto fornecedor da Wonder, vou tirar proveito? Entendeu? Ainda Então, mais no segmento de construção, né?
Não para nunca. Isso é Quem pensar. não tem quer ter. A máxima, lembra que a gente já conversou? Aham. Quem não tem quer ter. Quem tem precisa manter. E quem já tem uma ou duas, três quer construir mais para aluguel, para renda. Essa frase do Toninho é maravilhosa, mano. É muito Eu bom penso demais. nela todo dia, é o que me motiva. E isso Corre atrás do lucro daí. Isso Não, é pensamento lógico. estratégico, é você pensar estrategicamente, cara. É você ter essa visão de analisar a oportunidade, saber aproveitar. Isso é pensar estrategicamente. Só que muitos não conseguem fazer isso porque estão ali na rodinha do ratinho ali, né? Isso. Antes da pandemia, eu, Toninho, estava pensando em me aposentar como representante. Sério? Pasmo, Não, sim, não, sim, sim. não. Não é mais para mim, muita novidade, não sei o que. Aí veio esse maluco aqui, meu gestor, o Thiago também, né? Ele disse, Toninho, Inesquecível. tu tem um potencial. Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu já queria viver lá no sítio, Foi bem de mesmo, boa, Verdade, pageando né? meus netinhos e tal. Não que eu tivesse dinheiro para isso, mas ia plantar batata, criar uma ovelha lá, ia voltar para as minhas raízes. Não que eu não faça, né? No tempinho É. de folga eu tô lá. Mas Porém, gestão de tempo. eles me motivaram, Toninho. Tá vindo uma onda aí que quem tiver na frente lembra da onda e quem tiver preparado vai surfar. Eu disse, que bagulho é esse? Que onda é essa? Me explica. Ele disse, não, vai ter uma reação. E falando também de Wonder, né? O que é que a Wonder estava se organizando para a década, né? Estou falando lá 2019, 2020, né? A Wonder trabalha com planejamento de década. certo. São mais de 1.000 vendedores, bem mais de 1.000 a nível de Brasil. Isso só vendas. Então, assim, se estão com um planejamento de uma década, a estrutura que tem já está bom. Eu pensei, eu vou parar aqui. Eu queria parar meio que em grande estilo, né? Eu achei que ia. Ai, grande estilo. Eu disse, não, segura as Tô em pontas alta, aí, agora eu vamos vou. mais uma década, pelo menos mais uma década com nós. Agora, se ele renovar o contrato, vou mais uma ainda, mais duas. Por quê? Pasmem, tá cada vez melhor e mais fácil. Nossa. Olha só. Não, pera aí, Toninho. Calma aí, cara. Como assim? Explica mais, Toninho. Melhor e mais fácil. Para mim, que eu sou da geração de tirar pedido em bloco, 3 vias, 50 conjuntos Cor de diferente. 3 vias com carbono. Aí veio o celular, já melhorou. Eu quis parar na época do fax, né? Não deu. Depois ia parar na época do celular, da venda da Atualização de presencial. tecnologia, ele vai Aí me falaram, criando Toninho, barreiras. vai ter um tal de atendimento híbrido. Opa, isso pode me interessar. O que é esse híbrido? Nós termos uma assertividade no atendimento tanto presencial como no online, que hoje a gente faz, né, essa venda online pelo Sim. WhatsApp, né? Isso vem de encontro ao teu momento, que tu quer mais qualidade de vida, correr menos correria, então trabalhar com leveza e produtividade. Me põe a par disso. Você já dá pra notar. Aí, muita coisa sim, aqui. sim. Aí a gente foi elaborando os planejamentos. Me põe no jogo, tu tá no jogo. Basta que tu queira, né, Só entrar. trabalhar em alta performance. E isso sempre foi um desafio para mim. Eu não quero ser mediano, meia boca. O mundo tá cheio disso. Nossa, mãe. Entendeu? Não que eu seja melhor que alguém, não. Eu é comigo mesmo. A minha meta é maior que a dele. Alta A responsabilidade, OBD né, Toninho? me cobra uma meta X todo mês da Irmãos Eli. A minha é quase o dobro. Ele é prova disso. Por quê? O nível é elevado. Exato, eu preciso para mim, a estrutura que eu criei também gera um custo, uma demanda, tem mais gente que depende disso, né? Eu tenho que ser sempre melhor do que eu isso, mesmo. e o vendedor sou eu, né? Eu faço, a responsabilidade é minha, né? O que acontece na Irmãos Eli é responsabilidade minha perante as fábricas que eu represento. Não é só Wonder, obviamente, Sim. né? Mas a Wonder é a número 1. Mas o gatilho foi esse. Toninho, vamos dar um salto e nos programarmos para essa década que muita coisa vai acontecer, mas está tudo aqui, a hora que quiser. me chama. Não, pra... Show. Isso. Então, assim, e está dando certo, com leveza, com qualidade de vida, em Santa Catarina, vivendo muito bem e produzindo em alta performance. A Irmãos Eli é alta performance, graças a Deus, com o apoio da gestão, nós temos, né, um desempenho satisfatório. E aí, vamos falar para o dono do Maticom. Isso, é isso que eu quero trazer. Isso. Sempre as ideias que a gente joga na mesa, vamos trazer pra cá, cara. Exatamente. Eu tenho clientes, por exemplo, que fecharam a porta. Não me interessa, muita correria, não tem nem tempo de olhar esse catálogo, mas não deu abertura. Outros começaram a ouvir ideias, estratégias. Toninho, o que tu está fazendo aí? A gente cita cases, né? Sempre tem alguém fazendo melhor, né? De outra fábrica ou o nosso, né? E tem aqueles que estão indo muito bem, graças a Deus, porque deram na correria, abriram meia hora, uma hora na semana para sentar e ouvir.
Que é bom, né? Que é bom demais. Lembra que a gente comentou lá um tempo atrás contigo da prateleira infinita? Sim. Tu imagina um Matcom poder disponibilizar na loja dele 14 mil itens. Eu era comprador na época. Isso, exatamente. Ah, mas como é que isso funciona? Tem que ouvir, tem que pensar, tem que planejar. Ah, mas quem é que está tirando proveito disso? Quem nos ouviu. E foi humilde para ouvir, né? E aprender a se Isso. atualizar. Quem saiu da correria. Faz É quanto isso aí. tempo isso, mais ou menos, que foi colocado esse projeto? Você lembra? Esse projeto. Eu tenho 28. Na época eu era comprador, era meados dos 20, tá? Não faz 8 anos? Não, mais chega, recente, um pouquinho. É mais 5 anos. recente, recente pós-pandemia. tá? Pós-pandemia? Essa estratégia ela surge nessa necessidade de gestão mesmo, como a gente acabou falando. O Thiago, que é o nosso gerente aí, também trouxe essa estratégia para nós e conseguimos criar um processo e, aí como o Toninho falou, conseguir levar para execução. Entender, o Toninho tem essa capacidade e a gente não quis deixar ele sair realmente. Você não vai, É verdadeiro isso. não Foi vai isso se mesmo. aposentar mais. Porque Ele pediu, tem ele pediu pra ir embora. É humilde e tem essa capacidade de se regenerar, vamos dizer assim, né? Ou seja, Que não é todos, né? Na idade dele, não é todos. Então, parabéns. É louvável isso. É louvável, exatamente. Vendedor né? vovô, mas sempre com espírito jovem. Não, Exato, exatamente. Sempre se atualizando, entendeu? Peraí, ele citou o Matcom, que não quer ouvir eventualmente, mas ele parou para ouvir. Peraí, o que eu vou fazer agora? Tá. Vamos abrir por antes. E o dono de materiais de construção que tem 20, 30 anos e não quer ouvir? É difícil, né? Não, Esse é 30 um processo. anos de idade mesmo. Ah, Cara, 30, 40 anos, o cara não se atualiza. É. Aí, ó. O nosso segredo, a gente Tá aí o respeita... case pra gente Aí o provar. case, ó. Aí o case pra provar. Ah. Aí a gente fala de atualização quando fala de negócios online. O cara é Matcom e ele às vezes não se atualiza por uma barreira familiar, talvez. Sim. Entendeu? Tem esse processo. Eu também Mas, tive, tá? Então, É. você vai vender ali. Como é que vende? A gente não tá vendo o nosso consumidor, porque é acostumado com ele estar na porta da loja. Não, o mercado mudou e a vantagem que a gente faz com isso é que esse que está entrando, né, a sucessão, ele compra sim, né? Normalmente ele é consumidor desse mercado, então a gente consegue fazer, mas é o que você falou, precisa de pessoas qualificadas com vontade para levar isso para frente, para trazer. Se não tem o colaborador entendendo da estratégia da empresa, como a empresa vai se comportar há uma década, como o Toninho falou, ela mudou, a coisa não funciona. Aí não funciona. Então a gente tem que quebrar esses paradigmas diariamente, quase. Por incrível que pareça, desse mercado. E nessa do colaborador, o Jeffers também, como gestor, ele tem as dificuldades deles de formar e renovar a equipe. Sim. Como dono de material de construção, a maioria deles tem a grande dificuldade, o grande gargalo hoje é pessoas. Sim. Porém, se o dono do material de construção não fizer uma gestão Ele vai profissional, ele vai na trazendo, prática, né, cara? lógico, como é que eu vou trazer pessoas de alta performance dentro para minha equipe se eu não penso fora da caixa, se eu estou preocupado com o leite derramado, É isso aí. né? Correndo atrás do prejuízo. Não. Se eu quero trazer pessoas para minha empresa para dar um passo, eu tenho que dar o exemplo. Aí o cara me falou outro dia, Toninho, mas eu não tenho 1 hora por dia para autoformação. Meu pelo querido, amor de Deus. tu corre? Sim, todo dia de manhã, meia hora. Então, que tal um audiobook? É isso aí. Isso aqui ó, é 8 minutos, o resumo desse, entendeu? Mas vai colocar tudo em prática? Não, em prática não. Mas uma dica, se no dia seguinte você pôr em prática na tua equipe, e outra, quando o dono do material de construção, ele abre mão de trazer pessoas de alta performance para a equipe dele, quando ele se apercebe, né, que isso a gente vê muito, ele tem tudo menos uma equipe. A prova viva disso que você tá falando é esse moço que tá do meu lado hoje. Ó, Presente. sou Joe? Porque excelente profissional, saiu e voltou. Voltou, né? Ele saiu da nossa empresa, ele saiu e voltou por causa de um projeto. Né, Thiago? Exatamente. Né? E hoje, ele é peça fundamental nesse... É sócio desse projeto aqui. E aí? Mas o dono de material de construção, ele tem orgulho, né? Tipo assim, não posso ter pessoas melhores que eu aqui dentro. Mas também não procura melhorar daí também, né? Aí que tá, né? Ele foge de uma situação, Deixa a régua muito baixa. Ele tem que ser o cara que sabe mais, Exato. só que também me reclama que não tem gente boa. Olha, não dá pra entender isso aí, né? E eu sou um cara que eu tô me corrigindo bastante, né? A autorresponsabilidade. Vamos falar, não tem só coisa ruim também. Né? Então, os donos de materiais de construção que estão performando e que tem, eu acho que poderia... muitos Tem bons muitos. Só que eu casos, acho que bons poderia ser muito mais, pelo tamanho de mercado. É por isso que a gente entra, né, Thiago? Mas os donos de materiais de construção que estão conseguindo performar,
com certa qualidade, eles botam em prática isso aí. Ó, autorresponsabilidade, gestão, foco. Eles dá pra ver, o Toninho consegue ver nitidamente quem tem mais resultado. Opa, ele tá fazendo isso por causa disso, ó, por causa daquilo, sabe? Isso. Então, isso é muito interessante, né? Então, fala, Thiagão. E olha só, né, como o mercado tá a ponto da... A gente já falou aqui... A gente já tá na primeira pergunta? É sério? A indústria, no caso da Wonder, né? Lógico, a Wonder é diferenciada, né? Mas a indústria está vendo que o dono de materiais de construção não está conseguindo gerir tão bem o estoque dele, traz solução. A gente vê uma indústria fomentando o mercado online. Até o Jefferson pode, o Toninho pode trazer o número. Quanto que os consumidores de venda online, ou clientes de vocês que vendem online, representam aí no faturamento da Wonder? Não, ainda é em torno de 10%. É baixo. Eu diria. É baixo. É baixo. Isso é bom. Tem muita oportunidade. Isso é maravilhoso. O complemento seria exatamente esse, né? O número de clientes hoje é baixo, mas o faturamento é expressivo já, né? No sentido de que você consegue ter uma evolução, né? Porque, vou lá, nós temos uma empresa de 57 anos, uma marca com 28 anos, e a evolução dela nos últimos 5, nós temos por estratégia na empresa dobrar de tamanho a cada 5 anos. Essa é a estratégia planejada por décadas, né? Mas assim, a cada 5 anos a gente cresce. E com o advento do online, a gente tem feito isso em um tempo muito menor. Por isso, por acreditar no que é feito, se atualizar, entender como é o mercado. Então, faz essa diferença. Então, olha só. Então, ainda um segmento que não é tão expressivo dentro do faturamento da Wonder. Perfeito. Mas a própria Wonder já está vendo a necessidade disso e está fomentando o mercado, está mostrando para o dono de material de construção, ó, dá para ir por esse caminho, dá para fazer isso aqui e tal. E os caras não estão se ligando para isso. Entendeu? Então, tipo, poxa, alguma coisa na gestão do cara, na gestão de tempo, tá errada, cara. O cara não tá enxergando. É que nem o cara tá com o bigode sujo, aí tá todo mundo dando um sinal pro cara. E o cara e continua com o bigode sujo e vai. Deixa não ouve ninguém e continua assim, entendeu? Então, o que a gente tá vendo no mercado é muita gente de fora que às vezes não tem nem essa função, a função é ali vender. Estão vendo a necessidade de fomentar isso pro pessoal enxergar que é uma oportunidade boa. Ó, tu precisa cuidar do teu estoque, cara. Ó, tu precisa começar a achar outros canais de venda. Olha, tu precisa... Então, o mercado tá tão vamos dizer assim, uma palavra forte, mas tão pobre de gestão que precisam pessoas de fora estar olhando isso e estar ajudando, porque o pessoal não tá conseguindo dar conta. Só que agora tem a Mate Pro, né, Thiago? Agora tem a Mate Pro. Podemos dar essa ajuda aí. Mas o Toninho, ele falou trouxe muito essa questão do foco e tal, da autorresponsabilidade. Cara, mas isso faz todo sentido. Total sentido. Se o cara sair dessa conversa aqui e não começar a analisar diretamente alguns pontos da loja dele, da empresa dele, olha, tem alguma coisa errada com você, meu amigo. Vamos agilizar aí. O que é mais engraçado, vamos dizer assim, né? A gente usa isso com muita propriedade, vamos dizer assim. O óbvio não é comum. Entendeu? Por mais incrível. É simples, tem que ser feito, é básico, como o Toninho falou eventualmente, mas não é feito. Não é feito. Posso dar um exemplo disso aqui? A gente contratou uma consultoria de gestão muito focada em e-commerce, em Mercado Livre, mas gestão como um todo, gigante, né? Claro que se eu quero colher muito, eu tenho que implantar muito. Vocês já entenderam o plantar aqui, né? Então, porque a gente é acostumado, eu, meus irmãos, né? Agora o Thiago tá vindo junto com a gente. Se a gente quer com o próximo nível, a gente tem que estar conversando com essa galera desse nível, né? Então, por exemplo, a gente é o dono de materiais de construção que fatura 1,5 milhão. A gente já passou disso. Só que a gente tá vendo que passou disso, a gente não sabe jogar esse jogo ainda. Tem que reconhecer isso. Perfeito. Tem que reconhecer. Daí o que a gente vai fazer? Quem que já faz isso no mercado? Então tá, traz pra perto. Cara, me ensina. Seja humilde. Eu preciso aprender. Como é que faz pra faturar tanto e ter lucro? E acertar na logística? E foi indo, né? Daí, claro, a gente tá tendo... consultoria de tributário, tá tendo consultoria de estoque financeiro. Aí, a gente foi conversar com um moço, que é um jovem senhor, né? Na parte financeira, consultoria financeira. Ele não sabe nada, ele só cuidou da parte financeira. Foi CFO da Adidas. Foi CFO do pessoal do grupo Nestlé. Então, assim, o cara não sabe nada, né? Um grupo pequeno. Chegou agora. Não sei se vocês conhecem. Aí... a gente achou que ele ia trazer um conteúdo de financeiro maravilhoso. Eu trouxe um caderninho assim, ó. Que esse cara vai falar muito BI, tá falando indicadores.
Eu olhei, quando a gente saiu da reunião, a gente saiu até murcho. Não faz nem um mês. Eu e meus irmãos, a gente trouxe a menina, a gente trouxe a Dani, que tá com a gente há muito tempo, que cuida do nosso financeiro. A gente trouxe pra ela, porque a gente quer crescimento pra ela também. claro. Ó, já pegou aí a dica, né? Dona de materiais de construção. Ele falou coisas óbvias. Controlar o financeiro é óbvio. Ele trouxe coisas que eu já sabia. Mas, o fundo mesmo, a gente não tava colocando aquilo tudo em prática. Né? Ele foi jogando aqui a rotina financeira. Gente, a rotina financeira da Adidas, vamos lá, rotina financeira da Nestlé. Se a gente acha que não é um absurdo, não. Muitas vezes é planilha de Excel mesmo, porque o financeiro não é tudo automatizado. Controlar as finanças, despesas, custo fixo, controlar o estoque. Foi indo. Eu olhei para a cara dos meninos e falei, peraí. Poxa, a gente, né? Pagou um dinheirão, né? E investiu muito bem investido, porque tem que investir, coisa boa tem que ser investido. Mas o cara só trouxe o óbvio, mas ele faz. Aí a diferença. Que loucura, mano. É isso aí. Que doideira. A gente saiu lá, claro, daí a gente, beleza. Ok. Na outra semana, a gente chamou nosso time de liderança, já fez uma reunião e já botou plano de ação. Estoque. O moço lá falou pra fazer isso, isso, isso. Então, vai fazer isso, isso. Fechou? Financeiro. O moço lá falou que era pra fazer isso, isso. Mas ele já tentou. Vamos fazer de novo. Pá, comercial. Isso, e bom, bota em prática. Então, tipo assim, eu acho que a oportunidade tá muito mais na cara do que eles imaginam. Só precisa de repente, de uma visão de fora, de uma Mate Pro, de um podcast como esse, né? De um representante que quer realmente te ajudar. Ouvido, né? Dá ouvidos, né? A gente tá lá fazendo live, a gente tá lá no YouTube, a gente tem a nossa consultoria, a gente tá aqui para ajudar, né? Livros estão ali para ajudar. É só querer. Quanto mais conteúdo tem, né? Hoje a facilidade de você chegar e entender isso, né? A gente fala 30 anos, 20 anos atrás, o Matcom raiz, não tinha essa informação tão fácil, né? Que bom que nós temos, né? Hoje é muito bom, exatamente. Se o seu Rabelo tivesse lá no começo, O pai fala isso, uma sabia? consultoria, alguém que ajudasse nos primeiros passos, alguém... Cara, Mas na época dele, eles confundiam conselho, né? Conselho tem a máxima, se fosse bom, não era dado, né? Então, as pessoas, elas confundem. Hoje, tu falou aí no CEO da economia, né? Da CFO, organização financeira, né? A maioria dos nossos clientes hoje ainda confunde o que é despesa e o que é investimento. Pasmem, né? é verdade. E aí, me aconteceu um fato, outro dia, a pessoa estava lá com 15 colaboradores, fazendo tudo sozinho, ele estava num dia estressado porque deu um BO dentro da empresa e ele teve que sair para fazer a entrega. Ele disse, meu querido, enquanto que tu não tiver um gestor dentro da tua empresa, tu vai carregar um trem nas costas. Mas eu não, como é que eu vou pagar 10 mil para uma pessoa qualificada? Ele disse, em 3 meses essa pessoa vai te dar 20. Ele disse, tu tá maluco como? Tá, tu é o dono do negócio ou não é? E ele tomou a decisão, trouxe um gestor. Ontem ele mandou uma mensagem, aliviado, tirou uma semana de folga. Nossa! Ele desbloqueou, ele começou a fazer investimento e separar o que é despesa de investimento, né? E ele trouxe uma pessoa que ele jamais pensou na cabeça dele em pagar 10 mil para um gestor, mas ele tem um faturamento de 1 milhão já, e só que estava carregando o trem nas costas. Então, esse gestor, ele vai levar a venda para 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, questão de um ano. Exatamente. Entendeu? Então, separar também os níveis de pessoa, tirar o que acaba a vala comum. Mas tem um funcionário lá que é padrão, sim, precisamos. Mas para organizar essa equipe de funcionários medianos ou colaboradores operacionais, nós precisamos de gestão. Não tem time tático, Isso, time de liderança. Exatamente. Aí precisa assumir a responsabilidade que não consegue fazer sozinho, que precisa trazer alguém bom, igual ou melhor que ele, para subir a régua do negócio. Sim. É isso aí que vai fazer a diferença. E voltando ao assunto que tu comentou, tem vários materiais de construção nessa situação de dificuldade, mas vamos pegar o outro lado da moeda, como tu falou, tem muita coisa boa acontecendo, gente fazendo coisa fantástica. Exato. Entendeu? E esses que nos motivam. Assim, nós atendemos clientes que nos dão o pedido mínimo de 1.500. Há anos eu não abro mão de atender. Às vezes vem aquela, vamos investir o nosso tempo em cliente de 150? Sim, mas quem sabe esse pequenininho, se ele quebrar aí o paradigma, né? É isso aí. Isso, eu vou trazer ele para 100, 200, 300, 500 mil de compra de Wonder por mês. Os principais cases nossos de sucesso na Irmãos Eli foram todos fomentados. Donos de atacado ou donos de loja que quebraram o paradigma.
ou ele, ou alguém da empresa, ou ele criou um braço de negócio que foi diversificar e deu certo. O cara tinha uma loja, criou um atacado, o cara tinha um atacado, fomentou também um online, ou clientes que têm os 3 e prosperando. Mas como é que ele conseguiu que ele tem pessoa para tocar isso tudo? Lá vem ele ali, ó. Não, ele quebrou, ele assumiu que estava na mão dele o negócio. Ou fecha, ou vende, ou dá um passo. Outra coisa que a gente percebe, não tem como parar. O cara tem uma loja de Maticom, fatura 300 mil, ele diz, não, quando eu chegar no 500, estou redondinho, estou com o burro na sombra e vou estar feliz. Meu querido, vai aumentar a dificuldade, vai aumentar o problema, vai aumentar a correria, vai aumentar a demanda. Ah, mas eu quero vender 500, depois 1 milhão, depois 2 milhões, depois 10. Trace, planeje e traga pessoas. Não existe E fornecedores, né? na vida, eu acho que na vida como um todo, mas vamos jogar na vida empresarial, platô. Isso. É perigosíssimo. Não existe, né? Ah, se o cara tá pensando assim, cara, quando eu faturar 500 mil, 1 milhão, eu vou botar o pé no freio e vou ficar... Não, isso é perigoso. Não existe platô, né? Ou você tá aumentando, melhorando, inovando, ou você tá diminuindo, você tá decrescendo, você tá deixando de ganhar dinheiro. Não tem. Não tem. Então, o teu pensamento, o pensamento do dono de materiais de construção tem que ser sempre avante, sempre para frente, sempre com os números para cima. Sempre, mas vai ter recessão, vai ter, tudo bem, vai ter, mas como é que eu contorno isso? Como é que eu construo uma ponte nisso aqui? Daí a gente pega a questão da pandemia, né? Sim. A gente pega aqui. Muitos negócios afundaram, mas não foi por causa da pandemia, ele já estava afundado. A pandemia foi só né? E muitos negócios decolaram, né? Pode acontecer muitas outras coisas. Mas como é que tá a tua plantação agora? Como é que tá a tua construção da ponte? Daí quando tu faz um planejamento estratégico, o Thiago participou, né? Sim. A gente sabe, eu e o Thiago, a gente sabe que vai ter alguns buracos aqui na frente na Matipro. Lá com meus irmãos, eu sei que vai ter alguns buracos na frente da Rabelo. Vai ter. É inevitável. Vai ter. Vai ter vales. Como é que eu faço para não entrar nesse vale, para construir uma ponte com gestão, com foco, com autorresponsável, para passar por isso? Ou se eu cair, eu sair mais rápido possível? A gente fala muito sobre isso no negócio, né? Quando você almeja o pico, a força e a energia que você vai gastar para ficar nesse pico. E quando você está no vale, a mesma coisa, que força e energia você vai gastar para você sair do vale, né? E aí a diferença da visão estratégica. Se você tá no operacional, tu tá vendo desse ângulo aqui, Exato. que o vale tá ali na frente, mas não tá vendo ainda. Agora, se você tá vendo no estratégico, tu tá vendo de cima, tu tá vendo, ó, lá na frente tem um vale. Como é que eu posso me preparar para isso? E tem uma coisa que eu tô aprendendo com essa nossa rotina, tô abrindo meu coração, entendeu? Tipo assim, que eu tô aprendendo com tudo isso que tá acontecendo com a gente, com esse crescimento. A gente tá planeja desde 2020 um negócio organizado já, né, Thiago? Antes disso era muito na questão da força, né? Mas de 2020 foi um negócio que a gente parou, pensou, foi até o Thiago voltou e tudo mais. E a gente não parou de fazer isso, graças a Deus, né? Mas a gente sempre planeja fazer isso aqui, ó. Eu quero ir do ponto A ao ponto B, crescimento. E tudo aconteceu, então o cara vai ser assim. Meu amigo, não vai ser uma linha assim bonita, maravilhosa, tênue. Vamos lá, quero ter mais gestão na minha loja de materiais de construção. Ponto A, ponto B. Vai ser lindo. Quero vender online. Ponto A, ponto B. 0 de faturamento a 500 mil de faturamento. Vai ser... Não vai ser assim, amigão. Vai ser assim, ó. Pá, pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo, até chegar lá. Isso também é constância, né? Que a gente, às vezes o proprietário de Maticom, ele não, acha que ele tem que só crescer muito rápido, porque todo mundo fala que o online ele é evolução rápida, mas vai ter, como você falou, vai ter seus vales. Desafio, claro. Não tem conhecimento, não busca conhecimento e acha que não vai ter desafio, né? Que é um exemplo prático disso. Você falou ali, 2020 foi quando eu voltei, e quando eu voltei foi justamente por causa do projeto, me apresentou o projeto ali, uma TV no meio da loja, paramos, loja pandemia, loja né? Fechada. Tudo fechado. E mostraram, esse aqui é o planejamento dos próximos 4 anos. Me mostraram e tal. Aí, tipo, eu ia entrar na questão ali de gerente, gestão, né? De gerente. E me passaram o planejamento. Aí ali tinha vendas online. Deu, bacana, vendas online. Aí mostrou ali, vamos ter um site próprio, vamos ter o nosso próprio aplicativo, vamos ter isso, aquilo. Vários erros. Vamos ter... Tinha vontade. Vamos ter, a gente vai... Aí falou ali questão de crescimento do pessoal, consultoria.
que é para outros donos de materiais de construção. E acho que, se não me engano, estava até englobada a parte de podcast. Eu lembro que muita coisa que eu peguei aquilo ali, eu assim, tipo, Viajar. isso aqui é viagem, isso aqui é viagem, esse aqui é legal, esse aqui, pô, a gente mirar, beleza. Nesses 4 anos, assim, ó, exatamente tudo o que foi colocado naquele planejamento foi executado, coisas que aconteceram até antes, mas no meio desse percurso, às vezes dava um BO, dava uma coisa, tipo, isso aqui, esquece aquele outro projeto lá, porque agora aconteceu isso aqui, não vai rolar. E depois eu ia lá, pô, as coisas escalavam e dava certo. Então, esses picos e vales, né, eles existem, vai acontecer. Só que o negócio, se o objetivo tá ali traçado, cara, não adianta. Pode vir o pico, pode vir o vale que for, a gente vai. Acontece a gente errar, acontece fazer alguma coisa ou outra, mas se você traçou o objetivo e você está trabalhando por aquilo, a chance de acontecer é muito maior do que não fazer nada. E isso é interessante como o planejamento faz, né? A gente fala, você imaginou o que era. Veio alguém e te chamou de louco, né? Isso é o mais comum, né? Era assim, eu vou para online e você é maluco, fica aqui. Primeiro te chamam de maluco, Sim. né? Eu falo muito, o Thiago fala muito isso, nosso gestor também. Fala assim, primeiro me chamam de maluco e depois pedem conselho. É isso. verdade. Mas por que acontece Inclusive, isso? essa semana já pediram Porque, conselho pra nós. exatamente. Por quê? Porque você planejou. A diferença está em querer e planejar, né? Ou seja, aonde eu posso ir? O que vai acontecer? Voltamos a falar do online de novo, né? Isso é tendência ou é realidade? Isso é uma realidade. Quanto você quer faturar? Quando você fatura 500, 300, 400 mil, quanto você acha que você pode faturar dentro? Se eu te falar números de mercado online, A gente traz a gente, absurdo. isso a aí. gente é absurdo, é absurdo. Eu falo Eu quero 0,5% disso. Não, você tá. Eu quero. bilionário. A gente está pegando. Pegar a Wonder, o tamanho que é, quanto a gente tem evoluído de marca, e a gente tem ainda, em alguns segmentos, ainda um share pequeno, sabe? E a gente pode fazer muito mais, a gente vai fazer. E em um dado momento a gente falava isso. A gente tem um planejamento, sabe a quanto vai chegar em mais 2 a 3 anos, aí tá dentro do planejamento da década, mas eu diria que em 3 anos a gente vai quadruplicar o nosso faturamento online. Olha só, que massa. Que é um número, para quem já conhece a Wonder aí do Matcom, sabe que a empresa é uma empresa gigante. Então, nós estamos falando de uma base pequena de faturamento, só que é isso, vem ao encontro que você falou. Chama a gente de maluco, mas depois eles pedem conselho. E é isso que a gente está aqui para fazer. Como fornecedor, é mostrar o caminho e principal. A gente já sabe as pedras, os vales, as dificuldades que tem. Então a gente está aqui para ajudar a minimizar isso, né? Então Que é a função da Mate Pro também. Exatamente. Ó, o Toninho já vem com o livro ali, Thiago. Olha ali, Thiago. Aí, ó. Esse é o do Colombo, né? A jornada do empreendedorismo. Vamos ler ali? Quer dizer, pessoal, A jornada do empreendedorismo é árdua e pesada. olha aí. Lembra que tu falou que quantas coisas no fazer a gente vai ver que fez errado? Sim. Então, aprendendo, errando, né? Desaprendendo e reaprendendo todo dia. A Wonder tem isso como cultura, né? A gente todo dia tem alguém fazendo, citei antes, mais e melhor que a gente. No online, esse universo todo para ser explorado, né? Mas vamos voltar um pouco para a loja física, né? Questão de pessoas, principalmente pessoas, né? O que é empreender? Hoje o dono de material de construção fica aprendendo, mas empreender é se eu criar outro negócio, empreender é se eu mudar de ramo, empreender é se eu não tivesse o meu material de construção e começasse tudo de novo. Não, o empreender é diário. Sim. Diário, seja com pessoas, com organização, Exato. com processo, chamar uma estilo, consultoria, é o estilo de vida. ouvir alguém, chamar um fornecedor, falou, às vezes um fornecedor ele parece chato porque está me ligando toda semana. Nós temos uma estratégia de cliente A, B e C, de volume, né? O A, eu falo diariamente, porque é o cara que quer a oportunidade. Toninho, não esquece de mim. Não tem nada hoje? O que tu pensou? O que eu posso fazer melhor? Surgiu novidade? Eu quero ser o A, hein? Isso. Vou buscar ser o A, hein? Sempre. O B. O B é semanal ou quinzenal. Assertivo é aquele cliente, Toninho, me traz o assertivo, aquilo que fecha com o meu nicho. Então, eu tenho que entender. Ele quer empreender, mas ele tem uma limitação, seja financeira, de espaço ou de estratégia. E o C é aquele que diz, Toninho, talvez... Passa aqui qualquer hora dessa. Ô, Toninho, tu só tá procurando os fulanos, os ciclanos, só quer mais os grandes. Ó, a Mas terceirização ali, o ó. cara fecha a porta, eu vou buscar quem? Entendeu? Quem quer me ouvir, quem quer buscar oportunidade. Ah, mas Toninho, de repente vai vir aqui, não vamos negociar esse mês, não tem problema. Mas nós vamos aprender juntos, de repente adotar uma estratégia melhor. E volta e meia eu peço o help, né, pro Jefferson, né, pro Thiago.
nessa situação, o que que nós podemos ofertar de melhor para Rabelo, para o fulano, para o ciclano, né? Porque eu sozinho aqui não estou conseguindo atender. A gente marca reunião, bola uma estratégia, estuda um mix, né? Tem cliente, por exemplo, hoje que ele diz, ó, essa semana eu tenho 50 mil para ti. Lembra que eu falei para ti da confiança, né? Clientes que colocam valor disponível para a gente elaborar um mix. O famoso carrinho do B2B. O Toninho das antigas, antes de querer se aposentar, não, jamais. O que que é B2B? Né? O que que é e-commerce? O que que é mercado online? E hoje eu estou surfando essa onda, graças a Deus, né? 60% do meu faturamento vem em cima dessas estratégias. E se você tivesse parado? Eu não estaria vivendo essa leveza de mais e melhor, né? Olha só. Esse aprendizado eu não teria, né? E isso eu não abro mão. Eu quero ser melhor, eu quero andar com pessoas que me agregam, né? A gente falou isso também, né? Com quem que eu estou andando? Quem me... E isso a OVD oportuniza, né? Não só a OVD, né? Estou falando como representante, né? Mas os meus clientes, eu tenho clientes... Meus clientes, obrigado, viu? Demais, família Rabelo aí, todo mundo. Eu sou um eterno aprendiz, eu gosto de observar o ambiente, as pessoas, gosto de ouvir, gosto de dar retorno, ter retorno, né? Volta e meia, a gente senta, toma um café. Eu tenho clientes que a gente marca, a melhor negociação é fora da empresa. Por incrível que pareça, a gente vai tomar um café junto, né? Mas não é o café em si, é o tempo, aquela hora que eu não estou para ninguém. Tempo de qualidade. Exato, tempo de qualidade. Esse é o cliente que é o produtivo, né? Não é o cliente ocupado. Que ele tem... Show, Ou seja, né? E qual é a estratégia dele de marcar fora da empresa? Não é desagregando ou nada contra a empresa. Sai um pouquinho. Sai um pouquinho. Ele entende, outros ruídos, outras informações. É muito bom. Muito Isso bom. É maravilhoso. Tem um cliente, por exemplo, que tem um potencial fantástico, mas chega na loja, ele está gritando com o motorista, Nossa. né? Ele está resolvendo coisa por telefone, no WhatsApp, tem 5 esperando ele, né? Numa sala de espera já. Como é que vamos ser produtivo numa negociação que tu entra às 8 da manhã, sai às 11, às vezes não foi atendido às pressas, né? Eu não consigo ofertar o meu melhor para ele enquanto fornecedor, enquanto mix, enquanto proposta. Nem ele consegue ter dos fornecedores o melhor. Não tem qualidade. Não tem qualidade. Ô, Thiago, quer falar alguma coisa? Ele pegou só um gancho. do que Isso você é falou empreender, né? do- Só para fazer mais e melhor é empreender diariamente. do que você falou do Toninho e falar diretamente para a Matcom, você perguntou o que aconteceria se o Toninho tivesse parado. Por mais incrível que tem Matcom aberto, que pararam como no tempo, né? Como o Toninho poderia ter parado num dado momento, né? Ou seja, ele teria perdido, como ele falou, toda essa evolução e tem, como você enfatiza, né? Com uma Matcast aí cliente que está parado, e o mercado do lado dele está evoluindo. Né? Então, é uma opção isso, realmente, né? É uma opção. Isso é ganhos financeiros, Sim. é ganhos pessoais, Aprendizado. é ganhos de propósito. O cara ganha em todos os sentidos quando a gente não para, quando a gente sempre tá querendo evoluir, né? Ô, Thiago, assim, ó, a nossa programação foi assim, ó. Mas o assunto foi... Vou até fechar meu kit aqui para não... Não, deixa comigo, capaz. Não, mas é importante isso, a gente falou também, você falou de categorias de cliente, é isso, né? A, B e C. Mas eu queria entender agora por porte de loja. Como que a Wonder trabalha isso? O pequeno ele é tratado assim, ou ele tem uma negociação diferente, ou o médio assim, o grande assim? Como é que funciona isso? O que nós diferenciamos, essa é importante essa pergunta, nós diferenciamos por segmento. Né? Mas não é realmente algo que a gente tenha uma condição comercial diferenciada. A gente vai atendimento, o modelo de atendimento para cada segmento é diferente. Né? Então, lógico que tem a indústria, e todo mundo tem, como você se comporta perante a indústria gosta de ver o volume de negócio. Né? Isso traz uma diferenciação. Mas a grande maioria dos nossos negócios ele é realmente direcionado por segmento. Então, eu atendo o Matcom, eu atendo o e-commerce puro, eu atendo o MRO, O distribuidor, o home center. O que é MRO? É o distribuidor industrial que a gente chama, né? O que faz a distribuição direta para a indústria. Então, aí sim, por segmento, você acaba, por algum movimento do mercado, você precisa ter uma condição um pouco diferenciada. Mas não é, eu não chego para o cara que me compra, o Toninho até citou na conversa, o cliente que me compra 1.500 e o cara que me compra 150, aí é um processo de negociação mesmo, né? Mas não é algo que nós impomos, né? E é normal, né?
Quem compra mais, puxa mais volume, automaticamente deve ter uma diferenciação. Não é aquilo absurdo, mas tem um pouco de diferenciação E pelo tem que as ele está trazendo oportunidades, de isso. situações financeiras, né? Isso. Isso é normal, velho. Eu diria que tem esse gatilho de oportunidade, como Boa. você entendeu? Porque o que tem, essa condição, ela chega para todos. Né? Ela é disponível para todos. Aí você opta ou não em ter ela. É isso que é massa a gente falar, né? Independente de ser grande ou pequeno, o cara tem... Entendeu? O ruim seria, não, essa oportunidade aqui é só para tal loja. Exato. Não, se você quer ter uma diferenciação e as vendas online estão aí para isso, Pronto, É, excelente ponto. e daí o que a gente pode fazer, né? Já vamos falar um pouquinho sobre isso. O cara tá lá na loja de materiais de construção dele, ele tá lá, às vezes só tá acostumado à distribuidora. Compra 2 pecinhas, 5 pecinhas, porque ele tá acostumado, é cômodo para ele não ter estoque, Perfeito. né? Aquilo ali, toda semana, ele compra toda semana. Não vamos falar mal disso, porque no mix de materiais de construção, tem produtos que não vale a pena você ter um estoque gigante. Faz sentido total. É fundamental É isso. fundamental. É, exato. Então, Sobrevivência do a distribuidora nunca vai morrer. E show de bola. Só que eu vejo, observo que muitas vezes o dono de materiais de construção, ele usa isso de gatilho para não crescer. Se escora nisso, Ele né? se escora nesse comodismo Perfeito. de você, cara, eu não preciso ter estoque. Porque quando tu puxa uma quantidade maior, tu tem que ter uma gestão de estoque melhor. Certo? De E ele- estoque, de comercial. Isso, tudo Vai, é né? incluso ali, né? Então, tipo assim, tem muitos donos de materiais de construção, tipo assim, não tem, vou ter que jogar aqui, não tem como você escalar, crescer, dependendo de distribuidor. Tipo assim, olha, comprando só de distribuidor, naquele pingadinho, não tem como. Não tem como. Não tem como na tua loja física, né? Ah, quero fazer uma promoção, né? Quero fazer um negócio que venha chamar a atenção dos meus clientes para combater com os home centers, para fazer uma ilha. Cara, não tem como comprar ali 24 peças. Isso. Pega pallet daí, né? Só que daí o que acontece, como muitas vezes o cara só depende do fluxo da loja física, fica aquela situação, cara, fica em estoque parado. Aí as vendas online vêm para te auxiliar, ter volume. E tu vai brincando com esse volume, né? Um pouco na loja física, um pouco na loja online. Se não vendeu na loja física, joga para a loja online. Faz esse híbrido que o Toninho é. Perfeito. Isso é um match perfeito, porque alguma coisa tu vende uma margenzinha mais baixa aqui, mas teve um volume, tu conseguiu uma condição especial que tu não teria. E assim vai indo. Perfeito. Isso é saudável, só que isso exige o quê? Mentalidade. A gente fala muito nesse Empreender. mercado. O mercado, ele é híbrido. Isso para nós, né? Aí a gente pode falar de uma Total. tendência. Não como. vai ter só offline e só online. E essa gestão, aí falando como é bom para a indústria, tem que ter isso. Porque não tem como se calcular a ruptura, né? A gente fala, ou seja, como é que você sabe que você venderia 5 ou 10 peças se você só tem 2? Né? Você não dá profundidade. E aí a gente vem quebrar esse paradigma com o online, realmente. Entendeu? O online você quebra a fronteira, você para de vender só dentro do teu mundo, né? Ou seja, o teu mundo é muito maior, agora você acaba vendendo para outros lugares. Aí sim a indústria olha de uma outra forma, você traz a profundidade, você, como gestores do negócio para você, nós estamos falando para você que você pode vender em outros canais. Então esse paradigma é importantíssimo ser Faz quebrado. sentido isso que eu falei? Totalmente. A indústria também enxerga isso? Totalmente. É o que eu falei. Até quando a gente olha para o mercado, é exatamente isso. O mercado ele vai ser híbrido. Ponto. Os grandes fazem isso. Todos os grandes. Tá explicado onde material é por isso que muitas vezes o cara tá vendendo tal preço e tu, mas como assim? Cara, ele faz esse jogo. Ele sabe fazer esse jogo. Né? É empreendedorismo. É uma mentalidade de crescimento. Né? Perfeito. Aconteceu um case comigo que estava numa loja de tintas. O que vende uma loja de tinta na cabeça assim do consumidor, né? Tinta e pincel, né? E eu tenho cliente que compra maravilhosamente bem Wonder, porque quebrou o paradigma. O cara já Porque tá ali. A gente adotou uma estratégia de treinamento nas lojas. Qualquer consumidor entra na loja, é feito algumas perguntas para esse consumidor. Ah, o que tu buscou? Ah, eu queria uma tinta. O que tu faz? Ah, eu sou um encanador. Não é só tirar pedido, né, Toninho? O que o encanador consome e usa? Muitas ferramentas. É um universo. E por que não fornecer? Ah, mas eu sou uma dona de casa. Ela faz artesanato. Ah, eu sou um robista, eu sou um sitiante. O que o sitiante consome dentro do mix de uma loja de tinta, além das reformas normais de pincel, lixa e tinta?
Ele compra uma eletrosserra, ele compra um aparador de cerca E viva. olha como ajuda no ticket médio. É verdade. Sim, da aí empresa. entra a Serviço, estratégia né? do mix, entendeu? De empreender dentro daquilo que tu já tem. Aí volta a questão pessoas. Se eu não tenho uma equipe de vendas qualificada, vou dizer não, porque eu não tenho produto e perco a oportunidade de sondar a vida. Pô, a pessoa veio na minha loja e eu não conheço ela, não dou atendimento, não pergunto qual é a vida dela. Ah, mas na minha família tem... Aconteceu o caso? Não, eu não consumo, mas na minha família tem um construtor. E a gente chegou no construtor através de uma pergunta de um consumidor que veio na loja num não. A loja não tinha o produto que ela queria, né? O vendedor Como é de que você carro chega? faz muito isso, né? Vamos buscar Comunicação, tudo. possíveis clientes para o nosso estabelecimento, né? Vamos sondar. Ah, mas é o tio, é o cunhado, é o parente, é o vizinho. É empreender, é buscar esse possível cliente, correr atrás, né? Até Movimentar. tinha uma questão que eu ia trazer aqui, que é justamente como vocês enxergam, né, como sendo um desafio, uma dificuldade para o dono de Matcom comprar e vender os produtos da Wonder. Eu acho que a resposta já foi dada nessa questão de o cara não ter essa visão estratégica, não ter essa ideia de buscar o consumidor ou ter ali a estratégia correta para vender esse produto da vazão, né? Que realmente a resposta que o Toninho deu foi é perfeita, porque você acaba sendo nichado, né? E a hora que você nicha, você seleciona. E a ferramenta a gente tem essa facilidade, ou seja, quem é que está entrando para comprar, usando o exemplo dele, uma tinta na loja? É o pintor ou é o proprietário de quem vai ser? Esse proprietário ele pode estar precisando de parafusadeira, outros equipamentos, né, para um sítio, para uma... Então tem outras facilidades que e a gente fala muito em serviço, né? Ou seja, como que você vai ser referência na tua região se você não tem um serviço mais completo? Se você falar não, né, a gente acaba... Então aí entra a Wonder novamente nisso aí, com todo o portfólio que temos de mais de 14 mil itens. Você não pode falar não. Se você tem Wonder dentro da tua loja, você não pode falar não para um cliente que precisa de ferramenta. Né? Esse 14 mil itens e toda a distribuidora, né? Isso? Não, Ou é só marca própria? Só Na Wonder. marca própria. Meu, Só Wonder. se juntar tudo, então, é uma loucura de mix. O negócio O meu principal case. case gira mais de 1000 itens. Marca meu. própria, cara. Sabe o que é? Marca própria ter 14 mil itens. É muito fora do comum. E talvez fique para um próximo momento, mas a gente tem estratégias aí de prateleira infinita para online, prateleira estendida para o offline, para poder usar do nosso estoque, do nosso portfólio. Então, como o Toninho falou, na loja de tinta ele vendeu uma eletrosserra. Você acha que esse cara tem estoque de eletrosserra dentro da loja dele? Não, ele identificou uma oportunidade e apresentou essa A famosa oportunidade. venda casada, né? E tem como você atender isso. Então, como eu falei lá no início da nossa conversa, a Wonder ela tem uma estratégia, sempre vai ter como se adaptar à estratégia que você precisa. Nós buscamos isso, então com velocidade, com mix e com marca. Né? Então, ou seja, nós temos essa convicção de que só nós fazemos isso. O Jefferson trouxe algo muito importante que, desde o começo já foi falado, né? Não é uma tendência, né? Questão de vender online, não, já é realidade. Realmente o perfil de consumo mudou. Isso é inevitável. Mas o que eu acho muito, muito mais importante é como que indústrias grandes, marcas gigantes como Wonder e tantas outras que tem no mercado, se atentaram para isso, já não é que estão se mobilizando, já se mobilizaram para isso e estão aplicando agora. E o cara que muitas das vezes vou botar assim, é muito menor do que uma Wonder, o cara não se atenta para isso. Poxa, se os caras já estão olhando, já olharam e estão aplicando nesse lado, por que eu não vou olhar para esse lado também? Por que eu não vou abrir meus... Cara, não precisa nem ser venda online. Não vamos puxar sardinha só para nossa brasa, mas seja outros canais. Diversifica. WhatsApp, cara. WhatsApp, gente. Gente vendia no WhatsApp era uma loucura. O trabalho que era feito no WhatsApp é incomum, cara. Dá para ter muito mais resultado através disso. Então, Tu falou, observar o comportamento do consumidor. Volta a palavra, não é tendência, mudou, é assim, já é o que está funcionando. A Wonder fez muito isso, né? Muito. Ela Então, faz muito isso. A gente está, vamos falar da loja Matcom. Qual é o cliente que entra na loja hoje que não tem a informação na mão? Entendeu? Porque o consumidor mudou, ele vem. Por que você vende muito bem ainda? Porque você tem o produto, você está disponível, você fala menos não. Então você tem velocidade. Então esse mercado ele é híbrido, lógico, o consumidor consome online, mas ele vai sempre consumir Matcom no varejo físico, na matéria de construção, porque ele precisa desse produto
resultado imediatamente, né? Então, Essa proximidade com o consumidor faz a diferença, né? Ainda é Relacionamento, valorizado, né? claro, O com relacionamento certeza. que ele tem. E assim, eu acho que a regra, não só para dono de materiais de construção, mas em qualquer segmento, você não é vender o que você quer, você vai vender o que o cliente quer. Simples. Então, isso é antigo, é Se eu oferta e fosse demanda, vender, né? Se eu fosse vender o que eu queria no Mercado Livre, eu tava morto. Não ia dar certo. A venda online trouxe isso para nós. Nós aprendemos que nós não sabemos o que vende, cara. Sim. Importante a gente ter o serviço, agregar tudo isso aí. Exatamente. E o consumidor que define isso, cara. Gente, a conversa tá boa. Nossa, passou maravilha. rápido, né? A gente faz um briefing, passa pro pessoal, tudo. Tem algumas perguntas. Só que assim, não fizemos todas as perguntas, mas no decorrer da conversa, tudo aquilo que a gente precisava trazer foi abordado. Então isso é importante. Então, não podemos ficar presos a isso. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje e também pegar as considerações finais de vocês. Normalmente a gente fala, pergunta sobre vendas online, já foi falado sobre vendas online. Pergunta sobre indicação de livro, o Toninho já deu 3 indicações de livro. Vamos lá, Toninho. O Poder da Autoresponsabilidade, o que mais temos aí? Foco na prática. Foco Aqui na é um prática. case do sucesso que eu recomendo, da família Colombo, né? Da Anjo Química, né? Então, assim, ó, não é coisa mirabolante, é uma linguagem acessível e é case do sucesso da nossa terra, né? Aquilo que a gente falou, Isso. valorizar Santa Catarina. Me permite, Claro, a claro. minha fala final, eu tive um processo de transformação inicial na minha vida através de um retiro. E a espiritualidade, a qualidade de vida, o valor família, né? Esse lado que a gente falou lá no início, né? Viver em Santa Catarina com a família, graças a Deus, abençoada, e ser temente a Deus e prosperar dentro. O que é prosperidade? A prosperidade completa é aquela que vem de Deus, com qualidade, com leveza, de entender cliente, direitos e deveres, né? De todos os lados. Um livro que eu recomendaria é O Monge e o Executivo. Muito bom. Para justificar essa transformação de vida que aconteceu na minha vida há 27 anos, né? Sou testemunha disso. E falou de propósito, né? A gente tem que ter um bom propósito, né? A gente não tá... Ganhar dinheiro é muito bom, graças a Deus, mas não tem um propósito de ajudar o próximo. Com quem eu vivo, que é um direito que tenho, Deus me permite escolher as companhias, né? Agora, eu sou uma pessoa que a minha presença é agradável ao outro, né? Ao colega, ao concorrente, ao lojista, né? Então, meu propósito de vida é poder ajudar a todos sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. E Amém. Jefferson, Maravilha. A minha indicação de livro é Os Segredos da Mente Milionária. Olha, Tá? nossa, pesado hoje. Pesado, eu acho que aí resume muito do que a gente conversou, né? Tem uma frase que fala muito bem no livro, que é: o jeito que você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. Né? Acho que casa muito bem aí com o nosso cliente Maticom, que ainda está, ou é o que performa muito bem, ou é o que não está performando. Você está nesse momento que você pode mudar, né? maravilha. Porque se fala sobre hábitos, né? Então isso para mim é algo que é o meu de cabeceira. Falaram muito no Poder da Autoresponsabilidade, mas esse livro quebra paradigmas constantemente, né? É algo que eu leio constantemente também. Que maravilha. Gente, agradecer aí mais uma vez a todo mundo aí, a Elianai também, né? Esse papo foi muito produtivo e para você, dono de materiais de construção, não precisa nem falar, né? Quer vender online? Procure a Marte Pro, segue ali, @RabeloElianai no Instagram, sempre tem dicas, sempre tem oportunidade. Quer fazer um negócio bom na sua loja? Vonder também aí tem essa parceria aí maravilhosa, ajudando sempre aí, Conte instigando. E, obviamente, quer aprender mais sobre gestão de loja de materiais de construção? Já se inscreve aqui no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha para o máximo de amigos que você conseguir. Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu!